Meus irmãos, a paz do Senhor. Convido a se colocarem sentados em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa convenção, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Walter, todos os companheiros, pastor Tarciano, que é o anfitrião dessa vez. Para mim é uma alegria, um prazer. Eu quero louvar a Deus por este privilégio de estar aqui. Quero pedir perdão pelo atraso de ontem, porque a gente saímos de Piraquara e acabamos nos atrasando um pouco na saída. E chegamos só após o culto. Aí até nós achar o hotel, o negócio, ainda não conseguimos estar ontem no culto de abertura. Então eu quero pedir perdão ao pastor, a toda a diretoria, pastor Sebastião, que está lá pertinho da gente, nosso companheiro, nosso pai. De vez em quando a gente troca algumas palavras com o pastor Sebastião. Para mim é uma alegria, irmãos, um privilégio estar aqui falando a servos de Deus que estão labutando na sua obra, na sua causa. Eu louvo a Deus também pelo pastor Elias, que está lá agora vizinho, bem pertinho, pastor Elias, que vem agora também batalhar conosco nesta caminhada. Não que a batalha começou, a batalha já vem há algum tempo, mas a gente tem algumas decisões, alguns rumos que a gente toma na nossa vida. Inclusive, o pastor Walter citou essa mudança, Eu ouvi uma palavra uma certa vez de pastor Pimentel, pastor Walter, e ele dizia assim: quando você chegar em algum lugar, não corte o pé da mesa de uma vez. Ele falou, não corte o pé da mesa, senão você vai arrumar encrenca. Então vai cortando o pé da mesa devagarzinho, pouquinho. E quando nós iniciamos o nosso ministério ali em Piraquara, a gente iniciou, irmãos, em cima de um sonho, em cima de um desejo do coração de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério. Nós ficamos 20 anos em um outro ministério, que o pastor citou aqui, e Deus colocou um desejo no coração. Mas a gente começou aquele projeto, aquele sonho, sem poder colocar tudo que Deus tinha no nosso coração. E aí nós fomos devagar, fomos trabalhando. E agora, com 5 anos de ministério, nós estamos conseguindo, pastor Walter, chegar no lugar que Deus quer que a gente chegamos. Lógico, obedecendo os princípios bíblicos, a doutrina da palavra, como o pastor Walter disse, princípios que são imutáveis, não temos o direito de mudar alguns princípios. Mas Deus respeita a minha visão que Ele próprio deu e a sua visão, companheiro. Às vezes nós temos medo de dizer assim, será que nós vamos desagradar? Será que nós estamos... Mas nós estamos preocupados em desagradar, às vezes, o homem, as pessoas que estão olhando para nós. O importante é nós agradarmos a Deus que nos chamou e nos escolheu. Se você está aqui nessa manhã, talvez até preocupado, como muitas vezes nós estivemos, pensando, será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não se preocupe, agrade a Deus. Eu louvo a Deus por esse tema, que o pastor Tarciano até sugeriu ao pastor que colocasse tema nas ministrações aqui na nossa convenção, e foi-me dado esse tema, o obreiro e a sua família. E eu quero louvar a Deus por eu poder falar desse tema. Como eu vou falar nesse tema, o obreiro e a sua família, e para mim foi uma alegria, irmãos, e até uma surpresa, porque hoje, eu e a minha esposa estamos completando 30 anos de casado. Hoje, dia 5 de outubro, nós estamos 30 anos casados e podemos vir junto para a convenção. Eu louvo a Deus, ela saiu agora, não queria ir, irmã, foi uma briga ali com os irmãos que estão na organização, porque ela falou, não, eu não vou, quero ver você pregar. Eu disse, mas é regra, você tem que ir lá com as irmãs, tem que fazer a inscrição e ir com as irmãs. Ela queria ficar aqui para assistir a ministração. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu pedi para os irmãos ali colocarem uma foto da minha família, e eu queria, com uma liberdade, pastor, apresentar a minha família para os companheiros. Porque eu estou completando 30 anos. Ali está a foto da minha família, eu e a minha esposa. Aquele barbudinho que está ali é meu filho, ministro de louvor da nossa igreja, o Diego. A de vermelho é minha filha, completou agora 16 anos, trabalha na mídia da nossa igreja. E a minha nora com as minhas 2 netas. Estava conversando com o pastor Walter, ele estava me contando lá no hotel ainda que vai ser avô. Eu disse, pastor, mas o senhor não experimentou esse mistério ainda? Ele disse, não, vou experimentar agora. Eu falei, você não sabe o que é bom, pastor?
É coisa tremenda. Ser avô é bom demais, pastor. E Deus me deu aí essas duas netas, irmãos. A Júlia e a Lívia. E a Gabi, que é mais uma filha na nossa família. É o presente, o tesouro que Deus me deu. E eu queria fazer questão de apresentar a minha família aos irmãos. 30 anos eu estou ao lado da minha esposa e vivemos muita coisa. Passamos por bons caminhos, caminhos difíceis, mas o Senhor até aqui nos ajudou. Nos sustentou na sua presença. E nessa foto, nesse tesouro que Deus me dá, irmãos, está a base para a mensagem que eu vou trazer aos irmãos aqui nessa manhã. Eu não teria condições de trazer esse tema se esse tesouro não estivesse ao meu lado. Se a minha família não estivesse ao meu lado. E eu escolhi para essa manhã, eu escolhi um personagem da Bíblia, por nome de Noé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 11 a seguir. Ali está a minha família. Deus abençoe, meus irmãos, pela agilidade, a boa vontade de nós trouxemos essa foto apenas no celular. E aí os irmãos tiveram que fazer tudo na correria, o Léo, ali o nosso secretário, nosso companheiro, para nós colocarmos essa foto ali e apresentar aos irmãos. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia e nós vamos meditar naquilo que Deus colocou ao meu coração. Eu não tenho a pretensão de forma alguma, quem sabe trazer regra para a sua vida. Eu sei que todos os irmãos ou pastores que aqui estão têm a sua estrutura, a sua vida, e de forma alguma eu não teria nem o direito de tentar trazer uma regra e dizer, olha, funcionou para mim assim, vai funcionar para você. Cada um de nós temos a nossa realidade. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, coloca no nosso coração a forma e a direção que nós devemos tomar para que sejamos abençoados ministerialmente. Versículo 11 diz assim: para Deus, todas as outras pessoas eram má, e havia violência por toda parte. Gênesis capítulo 6, versículo 11. É que a tradução, pastor, talvez seja um pouquinho diferente da sua tradução. Mas vamos olhar. A terra, porém, estava corrompida da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e a betumará por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a fará: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados da sua largura e de 30 côvados da sua altura. Farás a arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo da terra. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos seus filhos contigo. Amém? Fecha o seu olho. Deus, fala conosco nesta manhã. Usa os meus lábios, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem todo o domínio. Então eu quero lhe pedir, usa os meus lábios nesta noite para trazer uma palavra.
aos teus filhos que estão aqui nesta manhã, ansiosos por ouvir o Senhor falar, que não seja eu, mas a sua voz falando conosco em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, irmão. A primeira verdade contida nessa palavra é a tristeza do coração de Deus com o pecado da humanidade. É a primeira demonstração que esse texto faz questão de trazer. É a tristeza do coração de Deus. Uma tristeza ao ponto de Deus decidir acabar com a sua criação. E a tristeza de Deus, irmãos, ela vai muito profunda. Porque Ele está decidido a destruir aquilo que Ele mesmo tinha criado. E eu acredito que o que mais entristecia o coração de Deus é que Ele está destruindo não só as criaturas ou os animais, mas Ele está destruindo o homem que Ele tinha criado. E por que essa tristeza vai mais profundo quando se trata do homem? Porque quando Deus cria todas as coisas, Ele cria com a sua palavra. Mas quando Ele vai criar o homem, a Bíblia diz que Ele vai usar as suas próprias mãos. Ele vai pegar na massa e vai fazer o homem para a sua glória. E quando alguém usa as mãos para fazer alguma coisa, esse alguém está deixando neste lugar as suas impressões digitais ou o seu DNA. Então eu entendo que destruir algo que você faz com as suas mãos, você está destruindo parte de si mesmo. Ou seja, quando Deus resolve destruir e tirar da face da terra o homem, Ele está destruindo algo pessoal, parte de si mesmo. Eu imagino o coração de Deus tentando dizer assim, olha, tentando tomar essa decisão. Preciso destruir aquilo que eu criei com o meu DNA. Existia na humanidade parte do próprio Deus. Imagine, irmãos, eu e você, que temos a nossa família, os nossos filhos, e nós tomarmos a decisão de destruir aquilo que é parte nossa, que é sangue nosso. Eu vi uma reportagem esses dias, aconteceu lá em Curitiba, acho que na região metropolitana, uma mãe, eu acho que isso repercutiu, os irmãos ouviram, uma mãe que acorrentou o seu filho na sua casa, no quarto, para que o filho não saísse para a rua, porque o filho se envolveu com o tráfico de drogas e os traficantes iam tirar a vida do seu filho. E a mãe, então, resolve tomar essa iniciativa e dizer assim, olha, eu preciso tirar a liberdade do meu filho para que ele não se destrua. E ela está tomando essa atitude por amor, porque ela queria o seu filho perto dela. Ela disse, não, eu vou tirar a liberdade dele para que os traficantes não acabem com a vida do meu filho. Então eu entendo aqui que mesmo nesse momento que Deus resolve acabar com a raça humana, Deus está usando o seu amor para com a humanidade. Porque mesmo na destruição, mesmo para eliminar tudo, Deus está preservando a humanidade. E Ele vai tomar a decisão de destruir, porque o pecado ficou alastrado na humanidade. Mas, no meio desse caos, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que no meio dessa bagunça toda, Deus vai olhar para um homem e a sua família que agradava a Ele. No meio desse caos, Deus vai encontrar uma família que agradava a Ele. Então aqui eu já tiro a primeira lição para nós aqui nessa manhã. A pós-modernidade hoje está dizendo a família não é mais a mesma. Os princípios familiares não existem mais, não tem mais como viver uma vida familiar saudável na sociedade que nós estamos vivendo. Mas eu aprendo aqui que eu e você, mesmo no meio do caos da família que nós estamos vivendo no nosso país, eu e você podemos sim
ter dentro da nossa casa a glória de Deus presente no nosso dia a dia. Não vamos deixar o diabo colocar na nossa mente, irmãos, que não há mais jeito. Não, o diabo é perdedor, porque nós podemos sim transformar a humanidade dentro da nossa casa. Deus vai demonstrar aqui, através da vida e da família de Noé, que mesmo no meio do caos, havia uma saída e havia uma solução. Deus olha na família de Noé e vai encontrar ali uma solução para o caos. Ei, quando Deus olha para mim, para você, para a nossa família, para a nossa casa, Deus olha e diz: eis aí a solução para o caos. Eis aí a esperança para a sociedade que está se acabando e se arruinando. Deus conta conosco para influenciar a humanidade. Oh, aleluia! E aqui nós já tiramos a primeira lição desse texto. É possível nos manter com a nossa família agradando a Deus ainda no século em que nós estamos vivendo. Não precisamos concordar com a ideia do mundo. Não precisamos concordar com a ideia do diabo que está imperando aí fora e dizendo: não, hoje tudo é válido. Hoje tudo se pode, hoje tudo é permitido. Nós podemos ainda, no meio do caos, nos mantermos fiel ao Senhor. Porque o texto que nós lemos, irmãos, faz questão de dizer Noé e sua família. Noé era o único na época dele que agradava a Deus. O único homem que agradava ao coração de Deus. E às vezes nós nos vemos em uma situação que nós pensamos assim: será que é nós que estamos errados? Será que é nós que somos quadrados? Será que é nós que não temos a modernidade dentro do nosso coração? Irmãos, ainda que você pareça único, continue com a sua vida diante de Deus, porque Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. É possível que tudo à nossa volta esteja contrária à palavra de Deus. Mas nós podemos dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu queria convidar você nesta manhã para dizer: eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Porque quantas vezes nós reunimos na nossa casa, irmãos, e parece que tudo está caindo à nossa volta, mas quando estamos dentro de casa, o Senhor tem um compromisso conosco, que ainda que Ele determine a destruição, a sua casa, a minha casa, será preservada, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. A segunda lição que eu aprendo aqui é que se nós nos mantermos fiel a Deus no meio do caos que estamos vivendo, percebe que Noé, ao se manter fiel, irmãos, Deus, ele vai receber de Deus um aviso. Eu acho interessante aí, presta atenção nisso, Deus vai avisar um homem sobre a sua decisão. Às vezes nós pensamos que Deus está tão longe de nós, irmãos. Às vezes nós pensamos que receber a voz de Deus é algo sobrenatural e impossível. E aqui nós vamos ver no texto que Deus toma uma decisão e Ele vai avisar Noé. Ele vai chegar na casa de Noé e vai dizer: ei, Noé, eu tomei uma decisão. É Deus avisando de uma decisão sua. Imagine Deus chegando para você e dizendo: ei, eu tomei uma decisão, preciso comunicar você. Aragai. Isso nos mostra, irmão, que quando nós continuamos agradando a Deus com a nossa casa, nós nunca seremos pegos de surpresa. Jamais. Talvez você veio para esta convenção preocupado com o que pode estar acontecendo lá. Ei, eu vim aqui para te dizer: não se preocupe, Deus vai te avisar. Nada vai acontecer sem que antes Ele bata um papo com você e comunique a sua decisão.
Oh, aleluia! Deus vai chegar para Noé e vai comunicar a sua decisão. Ei, Deus nunca vai te pegar de surpresa. Ei, companheiro, não se preocupe. Deus vai te avisar antes. Deus vai te avisar antes, porque Ele tem um compromisso com você. E antes que o diabo tente fazer alguma coisa, ele vai te comunicar. Nem que, se for preciso, ele parar o universo para ir na sua casa, bater um papo com você, ele vai te avisar antes. Não se preocupe, na volta, antes da volta do retorno para a sua casa, para a sua cidade, ele vai bater um papo com você. E talvez ele use essa convenção, esses 3, 4 cultos, para bater um papo com você e dizer: ei, você não vai ser pego de surpresa, eu estou na sua vida, eu estou na sua casa e eu vou te avisar. Aleluia. Quantas vezes, irmão, nessa caminhada de ministérios, quando eu me preocupava e dizia: o que vai acontecer, o que vai ser agora, o que vai se dar agora, quando eu menos esperava, Deus descia e dizia: ei, eu tenho um particular com você. Oh, aleluia. Quantas, eu me lembro de uma palavra que nós ouvimos, permita, pastor Walter, usar. Nós viemos a uma reunião, eu não me lembro agora a cidade, mas era bem no começo da convenção. E eu preocupado, como que vai ser agora? E aí nós tínhamos começado um trabalho na nossa cidade e a notícia se alastrou e o comentário começou. E eu dizia para minha esposa, o que vai acontecer agora? Porque chegou um ponto, irmão, da nossa caminhada, do nosso ministério, que eu cheguei para minha esposa e disse para ela assim: olha, eu acho que eu estava enganado. Eu acho que eu não tenho chamada coisa nenhuma. Eu disse para ela isso, pastor Walter. Depois de 20 anos trabalhando para a igreja, nos doando para o ministério, irmão, não que isso é glória, isso que nós, e é mérito nosso, porque é misericórdia de Deus. Eu disse para ela: eu acho que eu estava enganado. Eu acho que eu não tenho chamada coisa nenhuma. Vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da nossa vida. E eu tomei uma decisão, eu trabalhava na Câmara Municipal de Piraquara naquela época. Eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que agora nós somos levados para a sede, nós éramos auxiliares. Surgiu uma norma no campo em que nós trabalhávamos lá na nossa cidade, era em 22 igrejas. E o pastor Elias lembra disso. Saiu uma norma de que todos os pastores auxiliares que estavam nas congregações deveriam ser locados para a sede, para ser auxiliar da sede. Então nós ficamos em 22 pastores sendo auxiliares na sede. Imagina os irmãos. Fora os obreiros da sede, nós estávamos em mais 22, pastor. Sendo auxiliares. E havia uma escala para que cada uma vez por mês alguém de nós ministrasse na sede. Agora imagine você. Você na frente de trabalhos durante anos, acostumado a ministrar, a fazer o trabalho, agora você fica sentado. Eu disse para minha esposa: eu estava enganado. Eu não tenho chamada coisa nenhuma. Ela dizia para mim: mas não é possível que nós estávamos enganados esse tempo todo. Eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da nossa vida. Aí eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade, eu tinha encanto de fazer uma faculdade, desde mais novo. Eu disse para ela: eu vou fazer um vestibular, e se eu passar no vestibular, eu vou fazer uma faculdade. E eu tinha sonho, irmão, de ser um cientista político. Eu tinha um sonho, porque eu trabalhava na Câmara Municipal, eu via falar de política, eu dizia: eu preciso entender desse negócio aí. Aí eu fui, prestei vestibular para a Faculdade de Ciência Política e passei. Cheguei para o meu pastor e disse: pastor, a partir de agora eu só vou congregar no domingo, porque eu vou fazer uma faculdade. Eu vou cuidar da minha vida. O pastor olhou para mim e disse: isso mesmo, vai cuidar da sua vida. Eu disse: está aí, estava enganado mesmo. Achei que eu tinha chamada, é isso mesmo, estava enganado, confirmou, está tudo certo. Fui fazer a faculdade, irmão. Eu com 45 anos de idade, quase fazendo uma faculdade no meio da piazada, lá na Uninter, em Curitiba. Comecei a fazer a faculdade. Primeiro período, segundo período, terceiro, mas eu chegava na sala de aula, irmão, parece que eu era um peixe fora da água.
E eu me tornei referência na sala porque eu era o coroa da sala, eu era o coroa dali do meio da piazada. Então tudo que eles iam fazer, eles diziam, chama o tiozinho aí, porque ele é mais velho, tem mais responsabilidade. Eu virei referência. Segundo período, terceiro período, e o coração começou a latejar, irmão. Sabe quando você tenta fazer alguma coisa e o coração começa a bater forte? É Deus querendo sentar com você e querendo bater um papo com você. No quarto período, já estavam programando a formatura na sala de aula. Um dia eu tinha um professor de sociologia, um ateu, e eu virei inimigo do camarada, porque todos esses períodos, as matérias dele eram mais que eu debatia. Aí os alunos chegavam e diziam, essa matéria é com o professor e o tiozinho da sala de aula. Porque ele dizia que o cidadão era aquilo que a sociedade fazia ele ser. Eu dizia, não, o cidadão é o que Deus quer que ele seja. Ele dizia, não, o cidadão, a pessoa é o que o meio faz dela. Eu disse, não, porque os meus avós podem ter sido embriagados, meu pai pode ter sido embriagado, mas a minha família não, porque eu creio num Deus que salva, liberta, cura e transforma o homem. Aleluia! No quarto período, irmãos, na sala de aula, um dia eu cheguei para entrar, para estudar. Eu sempre chegava cedo. Naquele dia, Deus sentou na cadeira do lado e disse, ei, eu tenho um aviso para te dar. Caraca, Deus avisa, Deus não nos pega de surpresa. Deus disse, eu tenho um papo para bater com você, um papo reto, como diz a piazada lá da nossa igreja. Ele disse, ei, aqui não é o seu lugar, você não foi chamado para ser um cientista político, é muito pouco para o projeto que eu tenho para você. Sai agora, porque ainda há tempo, não distanciei. Pare agora, bate um papo hoje com Deus. Aproveite esse final de semana dessa convenção e diga, Senhor, eu quero bater um papo com você. Eu quero conversar com o Senhor, eu quero que o Senhor me avise alguma coisa, porque eu preciso da sua direção. Ei, Deus vai avisar Noé. Às vezes nós pensamos que Deus não está nem aí conosco, irmãos, e às vezes nós pensamos que a decisão de Deus está tão longe de nós. Ei, a decisão de Deus está relacionada à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Deus está preocupado com você, com a sua casa, com a minha vida, com a sua vida, com os meus filhos e com os seus filhos. E Ele sempre tem o alerta, aleluia. Nada vai acontecer com Noé sem que Deus não avisasse ele. Naquele mesmo dia, irmãos, e o incrível que Deus faz a coisa, parece que para mostrar para a gente que Ele está no comando mesmo e que não adianta nós tutibiar. Era aula de quem? Sociologia. Professor Rafael. Ele chegava e eu sentava na primeira fileira. Ele chegava e dizia, senhor, veio para a aula hoje. Eu disse, rapaz, a sua aula eu não perco de jeito nenhum. Aí ele chegou naquele dia, ele me cumprimentou e disse, Rafael, eu hoje estou deixando as nossas questões divergentes de lado. Estou trancando a minha matrícula da faculdade. E ele se preocupou porque ele achou, sou eu que estou tirando o tiozão da escola. Sou eu, o meu motivo é eu. A diretoria vai chegar lá e vai dizer assim, não, o camarada está sendo a aula por causa de você. E eu fiz por pirraça, irmão. Eu não falei para ele o motivo, saí, fui na secretaria, tranquei a minha matrícula e ele ficou desesperado na sala de aula. E os alunos que ficou na aula depois me disseram, eu não sei o que aconteceu com o professor, mas ele não conseguiu dar aula naquele dia como ele dava sempre. Eu tranquei a minha matrícula, expliquei na secretaria e voltei na saída, no término da aula dele, encontrei com ele na porta da sala. Eu disse, Rafael, não se preocupe, não é por causa da sua matéria. É porque Deus sentou ao meu lado hoje na sala de aula e falou comigo. Ele disse, mas não é possível. Eu disse, é possível sim, aqui Deus está presente. É possível sim, porque Deus ainda fala, Deus ainda avisa, Deus ainda nos alerta. E eu preciso dar a volta, fazer o retorno e voltar para a posição de origem que Deus me escolheu. Ei, se for preciso você dar a volta, não é feio, não é constrangimento. Dê a volta, volte para a posição que Deus te escolheu para que você esteja.
Quando Deus falou comigo na faculdade, disse, você está indo para a direção errada, não é aí o lugar. No mesmo dia, quando eu cheguei em casa, fui deitar, preocupado, no mesmo dia, Deus me apresenta o projeto. Ora, blanda, araga, sura, blanda, cai. Deus vai te avisar, Deus vai sentar com você e não vai deixar você preocupado, porque Ele vai te dar o projeto. Aragara, blanda, araga, sura. Ele te trouxe nessa convenção, nesse final de semana, para te dar o projeto. Para te dar o projeto. Não se preocupe, porque Ele não vai fazer como os inimigos aí, que te atribula, que te dá notícia má, vira as costas e vai embora. Ele senta com você, te avisa e traça o plano de escape. Aleluia. Ele te dá a forma. Eu acho maravilhoso, irmão, porque a confiança de Noé é que ele não vai tutibiar com Deus. Deus vai apresentar o projeto e ele vai obedecer. Ele não vai perguntar para Deus, Senhor, da onde vem o recurso? Porque, irmãos, a obra aqui é grande. Eu usei a tradução que eu estava usando aqui, eu fiz questão de usar, porque aqui dá a medida certinha da obra. Eu imagino, quando o pastor estava falando sobre o terreno, da compra do terreno das igrejas, que muitos irmãos estão adquirindo, esse tempo atrás nós estávamos negociando lá, pastor, um terreno. Era uma área da prefeitura. E eu negociando e correndo atrás, e vai para cá, e vai para lá, compra do terreno e tal, e tal. E eu disse assim, mas da onde vai vir o recurso para nós comprarmos esse terreno? Era um preço que não dava. E eu me lembrei desse detalhe, porque na hora que eu pensei no recurso, parece que o negócio ficou tão distante de nós, irmão, tão fora da nossa realidade, que eu desanimei do negócio. Enquanto eu não estava olhando de onde vinha o recurso, estava pertinho. Mas quando eu comecei a olhar de onde vinha o recurso, ficou longe. Noé não vai questionar, Senhor, de onde vai vir a madeira? De onde vai vir o recurso? Ei, você está preocupado de onde vai vir o recurso? Quem te deu o projeto se responsabiliza. Não se preocupe com o recurso, meu irmão. Deus deu o projeto, Ele não deixa na mão. Ele diz na sua palavra, Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Se Ele te colocou nessa cidade que você está, se Ele colocou nesse plano, Ele se responsabiliza. Ele tem o recurso para você. É que às vezes nós queremos buscar em outro lugar. Não. Deus te dá o projeto e você fica dizendo, não, mas é muito grande. Nós estávamos esse tempo atrás, e depois mais no finalzinho vou falar sobre isso, deixa eu olhar o horário. Meu Deus. Nós fomos mudar, irmão, de local. O nosso local que nós tínhamos o culto, onde o pastor Walter foi, era muito pequeno. E nós estávamos localizados em frente à igreja católica. Então, nos dias de nosso culto, eles mudaram o dia lá do mistério deles. Era no mesmo dia, eu tinha muita amizade com os irmãos da igreja católica, e era no mesmo dia de culto, então era uma briga por estacionamento. A nossa era pouco estacionamento, o pastor Walter viu lá, é na rua principal da cidade, da nossa vila. E aí, ficava difícil. Aí Deus coloca em nosso coração um local maior. O Léo um dia passando, viu o telefone do local, ligou para o camarada. O camarada disse, não, eu alugo para vocês. É uma área, irmãos, de quase, os irmãos vão conhecer. Nós estamos até pensando um dia, pastor, nós receber a nossa convenção lá. Nós estamos até pensando um dia nós receber isso lá. Aí, o rapaz chegou para mim e disse assim, olha, eu alugo para você, pastor. Construí esse barracão, uma área, tem quase meio alqueire de terra, de terreno em volta do barracão. Alugo para vocês. Eu disse, rapaz, mas você vai querer um dinheiro absurdo. Nós já estávamos no limite no nosso barracão. Eu falei, sim, mas nós alugamos. Naquela hora meu coração se encheu de fé.
E eu reuni com o Léo, com outros ministros, e disse, olha, se ele fazer para nós o mesmo preço que nós pagamos aqui nesse barracão, que era algo impossível. Nós alugamos, arrendamos todo esse barracão com toda essa terra em volta, porque nós vamos colocar nesse terreno piscina, nós vamos colocar cancha de esporte para piazada, nós vamos colocar cancha de skate, nós vamos fazer muita coisa aqui nesse terreno. Fui para casa, lembrei dessa palavra, Noé recebe o aviso, recebe o projeto, e ele não se preocupa com o recurso. Aleluia! Passou 2 dias, o camarada me ligou, irmão. E o camarada dono do barracão, para surpresa minha, era um amigo de infância meu. Ele disse, eu alugo para vocês. Quanto é que vocês pagam aí nesse barracão perto do meu? Eu disse, é tanto. Ele disse, pode mudar para o meu, porque o terreno é de vocês. Ei, eu vim aqui nesta manhã para dizer para você, não se preocupe com o recurso. Nem para o seu ministério, nem para a sua família, porque Deus cuida de você. Deus cuida da sua casa. Dê um glória a Deus, bate palma, faz alguma coisa, porque eu estou dizendo para você hoje, que Deus cuida de você. Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, Deus cuida de nós, aleluia, aleluia, aleluia. Ele dá o projeto, irmãos, Ele dá o projeto. Noé recebe o projeto, daí em diante, ele continua pregando a justiça, porque às vezes nós nos enganamos, que Noé passa a pregar depois que Deus fala com ele, não. A Bíblia vai dizer que ele era pregoeiro da justiça de Deus. Noé já era pregador do arrependimento, antes do projeto. Antes do projeto, ele já pregava a verdade, porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus. Quem é temente a Deus, ele prega a justiça mesmo sem palavras. A pessoa olha para você e diz, a justiça. A pessoa olha para a sua casa e diz, a justiça. E Noé continua pregando a justiça. Mas agora, ele recebe o projeto. Além dele pregar a justiça, continuar pregando, ele agora vai construir uma arca. E aqui, irmãos, eu recebi uma revelação de Deus para nós nessa manhã. Aleluia, porque aqui agora Noé vai ter que conciliar a pregação do arrependimento com a construção da arca. Parece que as duas coisas têm a ver, mas elas se dividem. Ele continua pregando e construindo a arca. Pregando para o arrependimento como obrigação, como chamada, e construindo a arca como responsabilidade pela sua casa. A arca não era para salvar ninguém, não. A arca era um projeto especial para a família de Noé. Era especialmente para... Ei, a arca não é para salvar ninguém, é para a sua casa. O projeto é para a sua casa. Ele continua pregando o arrependimento, mas não vai falar para ninguém sobre o projeto. O projeto é para a casa dele. É para a segurança da sua família. Deus fala para você e para a sua família, eu tenho um projeto. E às vezes nós misturamos as coisas. Não é verdade, pastor Sebastião? Às vezes nós misturamos. Nós pegamos aquilo que é a arca e investimos. Não é assim que a gente faz às vezes, pastor? Nós pegamos aquilo que é para o futuro e segurança da casa e colocamos para investir na pregação do arrependimento. Mas aqui agora Noé vai ter que conciliar as duas coisas. Irmãos, nós precisamos sim continuar pregando o arrependimento para a salvação. Mas não podemos esquecer que precisamos construir a arca. Aleluia.
Deus falou comigo essa madrugada sobre esse assunto. E eu falo isso com um aperto no coração, irmão, porque eu fiquei 20 anos em um ministério. Aleluia. E eu vi muitos homens de Deus, homens usados para a pregação do arrependimento, que converteram muita gente, inclusive eu e a minha casa fomos ganhos por um desses homens. Mas muitos deles terminaram a sua vida, partiram desta vida, sem ter uma casinha para morar. Eu conheço um que a sua esposa, e pastor Sebastião sabe disso, que tem muitos desses. Eu conheço um que a sua esposa, ele passou a vida toda no ministério, irmão. E nós temos uma esposa lá na nossa igreja, viúva, e que ela depende da ajuda da igreja para sobreviver. Porque o ministério ensinou ele a pregar o arrependimento, mas nunca ensinou ele a construir uma arca. Tarablaxandaragai. Ei. Anarai, gassure, blandaragai. Continue pregando, mas construa a sua arca. Construa a sua arca. Concilie as coisas se for preciso, mas construa. Eu só comecei a ter êxito, irmão, quando eu entendi que eu sou um pregador do arrependimento, mas eu tenho responsabilidade com a minha arca. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu conheço alguns que sofreram muito, irmãos, que depois de muito tempo não tiveram teto para a sua família ter uma segurança. Deus fala para Noé, e Deus não muda, irmãos, Deus não fala nada com ele acerca da pregação do arrependimento. Deus não fala nada com ele. Deus diz: Noé, esse projeto que eu estou te dando, tem nada a ver com o que você continua fazendo, continua pregando arrependimento. Esse projeto que eu estou te dando é para a sua casa, é para a sua família. E Deus se preocupou com ele, com os filhos, com as noras, com a esposa. Deus se preocupou com todo mundo. Ei, araga, sura, blanda, cai. Pense na sua arca. O ministério às vezes tira a nossa juventude, irmãos. Tira, porque eu sei, olha o cabelo branco como que está. Ele tira a juventude, mas muitas vezes não ensina-nos a pregar um prego na nossa arca, a cortar uma tábua para pôr na nossa arca, porque nós nos doamos e esquecemos da nossa arca. Tem uma frase que Deus me deu essa noite, essa manhã, ali no hotel. Quem constrói uma arca, ou melhor, quem não constrói uma arca, sempre será dominado por situações da vida. Quem não tem uma arca, ele vai aonde mandam ele ir. Agora, quem tem uma arca, irmãos, oh, aleluia, ele não é dominado pelas situações. Pelo contrário, ele domina as situações, porque ele tem uma arca para se refugiar. Oh, aleluia! Eu tenho uma jovem que congrega na nossa igreja. Ela ministra no ministério de louvor. Hoje ela é casada, tem uma família abençoada, mas ela tem trauma, irmãos. Porque o seu pai era pastor, foi pastor de igreja e é pastor até hoje. A sua mãe está com câncer. E eles a vida toda pastoreando igrejas. E agora o pai e a mãe são sustentados por este casal. Ainda que Deus tenha misericórdia e cuide e prepare uma forma para cuidar. Mas ela diz: pastor, eu sempre, quando eu me lembro de igreja, eu me lembro de eu no meio da juventude, da adolescência na igreja, dependendo da ajuda das pessoas que davam para nós, e eu era filha do pastor.
Porque meu pai nunca se preocupou conosco, ele se preocupava com a pregação. Ei, comece a se preocupar com a sua arca hoje. Comece a mudar a sua atitude hoje acerca da sua arca. Aleluia, porque você vai ver que a coisa vai fluir na sua vida. Oh, aleluia. Outra vantagem de se construir uma arca. A arca garante continuidade. Quando você tem uma arca, o seu ministério tem continuidade. Deus prepara o projeto para a família de Noé, porque Deus queria continuidade. Deus falou: Noé, eu vou acabar com tudo, mas eu vou continuar através de você. Construir a arca é garantir continuação do seu ministério. E aqui eu descubro, irmão, porque que muitas vezes os nossos filhos não querem seguir os nossos passos. O meu filho, que hoje ministra louvor na igreja, ele dizia para mim assim, até alguns anos atrás, dizia: pai, eu não quero ser pastor, como o senhor é. Dizia para mim. Eu dizia: filho, mas... Ele dizia: não quero ser pastor. O sofrimento é muito grande. Sabe por que muitos filhos não querem seguir o passo do pai, irmão? Porque o pai é um excelente pregador do arrependimento, mas é um péssimo construtor de arca. E só há continuidade se a arca tiver cuidada. Eu imagino Noé olhando para o povo e dizendo: ninguém aceita Jesus, mas olhando para a arca e dizendo: está garantida a continuidade. Se você cuidar da sua arca, vai ter continuidade. E eu louvo a Deus porque hoje eu converso com meu filho e digo: pai, quando o senhor partir, eu vou assumir essa igreja. Aleluia, porque eu entendi que precisamos nos preocupar com a arca. Se preocupe com a arca. Deus te trouxe nessa convenção para te dizer: se preocupe com a arca, porque vai haver continuidade. Vai haver continuidade. Talvez o que você não conseguiu, não se preocupe, porque vai chegar através dos seus, através da sua família, através do seu filho, através de quem for que Deus coloca para dar continuidade. Quem cuida da arca tem continuidade. Oh, aleluia! Porque Noé, irmãos, vai demonstrar fé mesmo quando ele bota a mão na massa para construir a arca. Nós precisamos entender, e eu com muito respeito aos companheiros que aqui estão, que são muito mais capacitados, já vi alguns aqui ministrando, que olha, só Jesus para nos abençoar dessa forma. E algumas mensagens que foram ministradas nas nossas convenções, eu lembro como se fosse hoje. Aleluia. Quando nós nos cuidamos da arca, aleluia, nós estamos demonstrando realmente que nós estamos tendo fé. Porque pregar o juízo, quando você prega o arrependimento, você não está demonstrando fé. Ô, pastor, mas o que é isso? Quando você prega o arrependimento, você está demonstrando obediência. É ordem de Deus. E quando você prega o arrependimento, você está obedecendo a Deus. Ele diz: ide por todo mundo, pregai. É o que você está fazendo, você está obedecendo. Agora, quando você constrói uma arca, você está dizendo assim: Senhor, eu tenho fé que o Senhor faz da minha vida, do meu ministério, infinito sobre a terra. Oh, aleluia, porque quem olhava para Noé dizia: é um bom pregador, mas quem olhava para a arca dizia: esse camarada está preparando alguma coisa para o futuro. Não pode. Precisamos entender que trabalhar na arca é demonstrar fé. Conta-se uma história, meus irmãos, conta-se uma história de uma menina que congregava em uma igreja, em uma cidade, castigada pela seca. Eu ouvi essa história e me encantei por ela.
E o pastor dessa cidade, dessa igreja que estava localizada nessa cidade, o pastor reúne o povo e diz: irmão, nós vamos orar, porque precisamos orar para que Deus mande a chuva na cidade. Aí no domingo de manhã ele convocou todo o povo, todo mundo veio para a igreja orar, ele disse: olha, à noite nós vamos orar de volta, e durante a noite Deus vai mandar chuva. E essa menina ouve o aviso, uma menininha, e ela vai à noite para o culto, para oração por chuva. Mas um detalhe chama a atenção: todo mundo vai para a igreja, mas a menininha é a única que vai para a igreja e leva o guarda-chuva. Caraca, isso é fé. Ele ia para ela, ia para a oração, mas já estava com o guarda-chuva, quer dizer, se vai chover. Noé, irmão, 120 anos antes, já começa a abrir o guarda-chuva. Oh, aleluia, já começa a abrir o guarda-chuva, dizendo: vai chover e eu preciso me proteger, por isso eu vou cuidar da minha arca. Ei, começa a abrir o guarda-chuva, porque Deus vai mandar chuva sobre a sua casa. Começa a abrir o guarda-chuva. Oh, aleluia. Outra vantagem de se preocupar com a arca é que a arca, irmãos, ela garante para nós encorajamento. Encorajamento. Sabe quando você está cansado? Você já enfrenta um monte de coisa e agora você se vê incapaz de enfrentar alguns obstáculos? A arca te encoraja. A arca vai trazer para você coragem. Imagine Noé, 100 anos pregando e ninguém se convertendo. Ele olhando para fora, ninguém se convertendo, não tinha igreja, não tinha nada, não tinha o conforto, mas ele continuava com coragem, porque olhava para a arca e dizia: ali está a minha coragem. Por isso que eu consigo entender, porque muitos irmãos, homens grandes, homens de Deus, usados por Deus, que vão na caminhada e de repente, quando você vê, sumiu. Aí você começa a pensar: mas como pode esse camarada? Parou o ministério. Eu conheço muitos ali em Curitiba é um celeiro de pregadores. Celeiro, irmãos. Havia uma época que havia briga para... Quando você ia ter um congresso, era difícil você escolher o pregador, porque tinha demais. E muitos você olha hoje e vê: não teve continuidade, não continua mais. Não tem mais coragem, porque esqueceram da arca. Eu entendo que muitos buscam essa coragem na sua capacidade intelectual. Muitos buscam a coragem no intelecto. A teologia é maravilhosa, mas muitos buscam a sua coragem na teologia. E todos esses recursos são capacitação para dar condições de ir, mas a coragem mesmo é na arca. Aleluia! É na arca. Quantas vezes chegar em casa e eu não aguento mais, vou parar, minha esposa dizia: não, rapaz, vamos continuar, porque Deus nos chamou e nos encorajar. No outro dia, eu ir para a igreja e pregar como nunca preguei, porque há coragem na arca. Quantas vezes você quis parar, quantas vezes você quis desanimar, você quis acabar com a coragem, você chegou na arca, o filho, a esposa olhou para você e disse: nós dependemos e confiamos em você. A minha filha tem 15 anos, mas quantas vezes ela olhou para mim e disse: pai, eu confio em você. Quantas vezes ela olhar para mim e dizer: pai, eu tenho orgulho de ter o Senhor como meu pastor. Irmãos, naquele momento a coragem invadia o meu coração. E eu dizia: eu vou para a igreja, eu vou assumir o microfone e vou pregar como nunca. Porque na arca há encorajamento, irmão. Há encorajamento na arca há coragem na arca. Aleluia! Quem tem uma arca, oh, aleluia! Noé olhava para a arca e se encorajava. Ei, quando você precisar de coragem, não é a teologia que vai te dar. Quando você precisar de coragem,
não é a capacidade intelectual que vai te dar. Quando você precisar de coragem, reúna na sua arca, abrace a sua família e diga: Senhor, me encoraja. O olhar do teu filho vai te encher de coragem. O olhar da tua esposa vai te encher de coragem. E você vai continuar. Oh. Aleluia, na arca encorei. Eu venho te dizer nesta manhã, toma coragem, porque na tua arca há uma fonte de coragem jorrando sobre a sua vida. Aleluia, coragem. Vamos continuar um pouquinho, já estou encerrando, irmãos. Vou falar que estou encerrando, porque assim os irmãos pensam que eu estou encerrando mesmo. Aleluia. Outra coisa, irmãos. Quem constrói uma arca enfrenta alguns desafios. Enfrenta desafio. E a fé de Noé, demonstrada através da arca, vai enfrentar pelo menos 2 desafios que eu acho tremendo. O primeiro desafio que eu vejo aqui, que Noé enfrenta com a sua fé, é o desafio psicológico. Na mente, o ataque na mente. Eu imagino que um camarada construindo uma arca 100 anos, irmão, quem não conhece esse homem? Imagine aqui na cidade de Londrina, bela como é, na praça central ou em algum bairro, alguém construindo uma arca. 100 anos. Irmão, vai virar uma atração. Todo mundo vai saber que ali existe um maluco construindo um barco. Lá em Curitiba existe, quantos já ouviram falar da casa do Papai Noel? O camarada um dia enfeitou a sua casa para o Natal, mas ele exagerou no enfeite e aquilo chamou a atenção. E a cada ano ele aumentava os enfeites. Hoje virou um ponto turístico, que ninguém que vai em Curitiba chega lá no mês de dezembro, no dia 25, próximo do Natal, não vai visitar a casa do Papai Noel, porque virou destaque. Imagina alguém passando pela cidade. Ei, você sabe que aqui na nossa cidade tem um camarada construindo um barco há 120 anos, dizendo que vai chover. A pressão psicológica é muito grande, irmãos. Quem sabe Noé pensando assim: poxa, eu estou aqui 100 anos construindo essa arca, será que eu não sou doido mesmo? Será que eu não estou maluco mesmo? Será que eu estou bem da mente mesmo? 100 anos? Aleluia! Mas ele continua firme na construção da sua arca. Não se preocupe com a pressão psicológica. Aonde você está inserido, aonde você está colocado por Deus, alguém está olhando para você e dizendo que você é maluco porque Deus te deu um projeto ousado. Ei, não acredite na voz do diabo. Se Deus te deu o projeto, vai te dar o recurso e a obra vai ser concluída. Porque foi Ele quem te deu, mas cuide da sua arca. Eu me lembro quando nós começamos um trabalho em Piraquara. Rapaz, parece que os holofotes de Piraquara se voltou para a minha vida, pastor. Mas olha, era comentário. Era comentário. Pastor Ayrton abriu uma igreja, capaz. Abriu um ministério, está ficando louco, está maluco. E alguns comentários surgiram dizendo assim: olha, 3 meses fecha a porta, porque aqui quem domina é fulano de tal. Quem domina aqui, teve um camarada, irmão, com aquele lá, eu estou esperando a hora de falar com ele. Estou esperando, ele vai visitar a nossa igreja. Teve um camarada, pastor, que ele passou na frente da minha igreja no dia, porque nós não tínhamos recurso. Nós fomos abrir, Deus colocou o projeto no meu coração, reuni alguns irmãos e disse: irmãos, vamos abrir uma igreja. Simples assim. Nós não tínhamos recurso para comprar as cadeiras da igreja, e nós arrumamos um soldador, pastor, nós fizemos as cadeiras. E nós estamos trabalhando na igreja, tudo feliz da vida, o projeto na mão, e dizendo assim: não, a medida é essa e aquele outro. O camarada passou lá e falou assim: pastor, mas para que você vai fazer isso? E um camarada era candidato a vereador, e agora ele está querendo se pretender a candidatar a vice-prefeito no próximo ano, lá na nossa cidade. Eu estou esperando ele. E ele disse assim: passou na frente da igreja e falar comigo, disse: rapaz, para que você vai fazer isso? O senhor já está bem sucedido na igreja que o senhor está? O senhor está na sede,
O senhor é auxiliar agora, rapaz. Quantas pessoas não querem sentar naquela cadeira lá? O senhor vai abrir aí, quem domina é o fulano de tal. Ele é que domina. Você vai fechar isso aí, vai passar vergonha. Eu disse, eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto e sei que quem me deu o projeto foi Deus. Aleluia! E eu louvo a Deus onde quando eu chego na nossa igreja, irmão, oh, coisa linda. O pastor viu lá, teve uns que me chamou de maluco, eu pintei a parede de preto. Mas eu chego lá, irmãos, nós louvamos a Deus, quando a glória desce, eu digo, Senhor, eu confiei no projeto e estou vendo Deus trabalhar. Mudamos para um lugar maior para confortar o povo, e Deus a cada dia tem nos ensinado, se revelado a nós, porque é Ele que está no comando. Ei, quem está no comando da sua vida, da sua casa, é Deus, e acabou. Acabou. Eu estou esperando esse camarada, o ano que vem ele vai ser vice-prefeito, ele já mandou avisar por lá, irmão, que vai nos visitar. Eu estou esperando ele. Eu disse, mas o senhor não... Vou falar para ele. Eu falei, o senhor não falou que fechava com 3 meses? Está com 5 anos. Porque agora ele já está vendo que a nossa igreja vai influenciar por causa da quantidade de votos. Ele já está vendo que vai poder tirar, ele vai lá visitar nós. Eu estou esperando ele. Eu estou esperando, irmão. Vou chegar, ele vai assistir o culto e ele vai querer, aleluia, falar comigo depois do culto. Vou me fazer de difícil. Ele vai ter que correr atrás de mim, irmão. Vai. Quando ele vir aí, eu vou dizer, rapaz, aqui é uma arca que o projeto foi construído por Deus. Ei, eu vim nesta manhã para te dizer, a sua arca é projeto de Deus. É projeto de Deus. É projeto de Deus, é projeto de Deus. Não dê ouvidos a ataques psicológicos do diabo. Continue, porque Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Eu me lembro, pastor. Não vou aqui bajular o pastor Walter, não, porque nós somos meio parentes. Eu fiquei até feliz, me enchi de orgulho ali agora, pastor. Você falou que nós somos meio parentes. Aí, uma vez eu vim para a convenção. Pastor, não sei se o senhor lembra, o senhor pregou uma mensagem, o tipo da mensagem que o senhor pregou era perturbadores. O senhor lembra dessa mensagem? Que chega a notícia que alguns camaradas estavam perturbando a cidade. Perturbadores de Israel. Irmão, eu voltei daquela convenção, cheguei na nossa igreja, pastor, eu fiz um barulho com aquela mensagem, que o senhor não tem ideia. Eu disse, irmão, nós vamos perturbar Piraquara. Nós vamos perturbar Piraquara, nós vamos perturbar para que saibam que aqui tem alguém construindo uma arca. Oh, aleluia! Se você cuidar da sua arca, você vai perturbar o lugar que você está. Eu me alegro quando eu vejo no Facebook, nos meios de comunicação, o trabalho que o pastor faz na cidade dele, da tenda. Aquilo me enche o coração de estar lá um dia, irmão. Porque eu tenho certeza que quem mora lá naquela redondeza fala assim, esse camarada é maluco. Está construindo uma arca aí que ninguém entende. Irmãos. E eu tenho certeza que quantos ataques psicológicos o senhor enfrentou, pastor? Mas o senhor está aqui para mostrar que Deus é Deus. É Deus. Deus é Deus e acabou. Deus é Deus. O lugar que você está vai ser perturbado pela sua arca. Vão olhar as casas se desfazendo, vão olhar as famílias, mas vão olhar para você e vai dizer, esse aí tem um projeto. Tem um projeto de Deus sobre a sua vida. Para nós encerrarmos, agora eu vou encerrar mesmo. Um outro desafio que ele encontrou na sua fé foi, provavelmente, irmãos, Noé foi exposto aos comentários e aos ridículos diante daquela cidade. Porque 120 anos, quem sabe alguém dizia, alguma pessoa chegar na cidade e dizer, ouvi falar que tem um doido aí construindo uma arca. Tem. Mas ele continuava firme. Noé foi conhecido como o maluco daquela cidade. Talvez você está sendo conhecido como maluco lá. Como eu fui conhecido um dia. Hoje nos esqueceram um pouco. Mas dizia, é maluco.
O irmão Jadir esteve por lá conosco logo no começo. Hoje ele está com o pastor House lá em Siqueira Campos. A turma dizia assim, esse cara é doido. Alguns diziam assim, não, certamente pecou lá. Errou lá. Normalmente eles falam assim, abriu porque não aceitaram lá. Não aceitaram lá, daí abriu a igreja para continuar sendo pastor. É o que eles fazem, tentam nos expor ao ridículo. Mas eu louvo a Deus, que Deus é tremendo demais, irmão. Lá na nossa cidade, irmão, todo mundo que saía desse ministério, que o pastor citou aqui, era escrachado. Era escrachado. Você podia ter a vida santa na presença de Deus, mas porque você tomava uma decisão de sair. Eu vi muita gente sendo amaldiçoado porque resolveu sair. Amaldiçoado mesmo, irmão. Eu dizia, Senhor, quando Deus me dá o projeto para mim sair, eu disse, Senhor, eu queria que comigo fosse diferente. Eu me lembro do pastor Sebastião disse que uma vez, me contou lá no hotel, que nós ficamos juntos uma vez, em uma das convenções, que quando ele resolveu abrir o trabalho, irmãos, lá em Colombo, colocaram um comentário na cidade que o pastor Sebastião era o feiticeiro da cidade, não é isso, pastor Sebastião? Irmão, eu louvei a Deus que o pastor Sebastião, com 3 meses de igreja, teve que trocar o barracão pelo dobro do tamanho, porque não cabia o povo. Quem é que faz isso se não for Deus, irmão, no projeto? O pastor Sebastião está lá hoje com várias igrejas. Quando você vai na igreja, você vê o povo alegre servindo ao Senhor. Deus no projeto. E eu dizia, Senhor, não deixa eu ser exposto, eu me preocupar, porque nós ficamos 20 anos, eu com a minha esposa, nós sempre cuidamos dos preceitos da palavra para não dar escândalo para a igreja. E agora nós tomamos uma decisão, eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse direito, porque o Senhor está no projeto, o Senhor me mostrou esse projeto, eu tentei fugir dele. Aí eu falei, eu preciso armar uma forma de eu sair numa boa. Aí eu fui para o advogado. Falei, escuta uma coisa, eu não entendia muito de lei. Ele disse assim, como que eu faço para sair sem ser exposto à minha moral, à minha conduta como homem de Deus diante dos irmãos? Porque a maioria dos irmãos me conheciam. O advogado disse, você faz um termo baseado na Constituição, usa o termo, irmão, até a Constituição dá direito de liberdade do seu projeto. Até a Constituição. E os camaradas, às vezes, querem botar o bico no seu projeto. Falou, usa a Constituição, vou dizendo assim, sai, se não for preservada a sua imagem, você terá direito de resposta. Eu gostei daquele negócio. Falei, bom, os camaradas lá são inteligentes. Tinha 3 advogados na igreja. Tinha um juiz, que era uma bênção de Deus, amigo meu. Hoje ele está no campo de Curitiba com o pastor Wagner Tadeu Gabi. Homem de Deus. Pastor, rapaz, fala para a família que é tremendo de Deus. Eu peguei, fiz o documento certinho, mandei lá, o advogado falou assim, ó, se lá eles lerem o documento e tiver alguém lá que entende de lei, vai entender que o seu direito está reservado, está garantido constitucionalmente. E ninguém vai tocar no seu nome. Eu disse, opa, estou dentro, é comigo mesmo. Irmão, quando Deus dá o projeto, Ele te protege em lei. Ele te protege constitucional. Ninguém põe a cara com você. Fiz o documento, mandei lá. E eu tinha muito amigo lá. Tem até hoje, muitos irmãos que nós nos encontramos. Pena que só agora que estão liberando alguns para ir lá visitar a nossa igreja. E aí, no dia da reunião, reunião geral, foi apresentado o meu requerimento. Bem, através desse documento, baseado na Constituição, assim, assado. Pedir o meu desligamento, assim, tal e tal, mandei. No dia da convenção, me falaram como que foi, pastor Walter. O pastor presidente, meu presidente, pegou o documento dos irmãos, e eu sabia quem ele era. É brabo, pensa no homem brabo. Brabo, pastor Walter, conhece ele. Aí, o pastor Lito também conhece. Falou, irmão, é o seguinte, todos os obreiros, temos aqui um requerimento, nós não costumamos fazer isso, mas nós vamos orar pelo pastor Ayrton. Olha só, irmão, vamos orar
para que Deus abençoe ele nessa sua decisão. Eu disse, não acredito. Eu não acredito. Foi bem assim, pastor. Oraram para te abençoar. Eu disse, oraram para abençoar o seu projeto. Você não está entendendo. Aqueles que quiserem te expor ao ridículo, vão ter que te abençoar. Ei! Quando eles verem que o seu projeto não saiu de um sonho de barriga cheia, o seu projeto nasceu no coração de Deus. Aleluia! Depois eu encontrei esse doutor, juiz aposentado, ele me disse, rapaz, eu li o teu requerimento lá na reunião, antes da reunião, tivemos a reunião, e eu li o teu requerimento, eu nunca vi a preocupação deles, o cuidado de falar o seu nome, porque estavam preocupados que ia ter que dar o microfone para você ter direito de resposta. Eu disse, Deus é quem faz isso, pastor. Não sou eu que faço, é Deus que faz. Ei, Deus está com você. Aleluia, Deus está com você. Aleluia. Ei, meu irmão, eu quero encerrar dizendo para você, Deus sabe, Deus te colocou neste lugar aonde você está. Estão falando que você é maluco pelas suas convicções, pelo projeto ousado, mas Deus me manda dizer para você nesta noite, continue, 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 porque Deus está com você. Deus me trouxe de Piraquara, preparou essa manhã para dizer para você, continue, continua. Oh, aleluia, continue, porque Deus está com você. Se coloca em pé em nome de Jesus, quero encerrar, não posso extrapolar o horário, irmãos. Noé creu, Noé acreditou, Noé foi avisado, Noé recebeu o projeto, e olha o que Noé alcançou. Quando você vai ver o livro de Hebreus, Hebreus, você vai ver o que Noé alcançou. Oh, louvado seja Deus. Noé vai alcançar coisas que poucos alcançaram na história. Primeiro, Hebreus vai dizer que Noé salvou a sua casa. Ei, a salvação para a sua casa. Noé foi herdeiro da justiça de Deus. E para encerrar, irmãos, o próprio Jesus, Filho de Deus, usa o testemunho de Noé para ilustrar as coisas futuras que hão de acontecer. Você vai ver no Novo Testamento Jesus dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Sabe o que é isso, irmão? Jesus dando testemunho do projeto de um homem, usando a vida de um homem para dizer, assim como foi nos dias de Noé. E eu termino dizendo para você, a continuação, alguém vai olhar lá na frente e vai dizer, assim como foi o fulano de tal, assim nós faremos, porque o projeto é de Deus. Eu queria que você aplaudisse a Jesus de Nazaré nessa manhã. Ele é lindo demais, Ele é lindo demais, Ele é lindo demais, Ele é lindo demais. Nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo por essa palavra nesta manhã. Abençoa os teus servos, os teus filhos que estão aqui nesta manhã, Senhor, ouvindo essa palavra que não é minha, é tua. Eu louvo a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade, e quero que o Senhor, cada dia, coloque convicção nos nossos corações, que o projeto é seu. Eu quero que cada filho teu saia daqui nesta manhã, voltando para a sua cidade, depois do término da convenção, dizendo, o projeto é de Deus, e eu vou continuar, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer um amém comigo? Amém. Deus abençoe, pastor Walter. Mas eu vou fazer mais uma oração. Eu vou pedir perdão para o pastor Ayrton, mas eu quero fazer mais uma oração. Eu tenho pessoas aqui, pastor, que assim como eu, quando a minha filha ficou doente, aleluia, disseram para mim que era castigo de Deus. Disseram para mim que era castigo de Deus, que Deus estava pesando a mão.
Eu passei por coisas muito difíceis. E hoje, eu lembrei quando eu estava em Foz do Iguaçu, 2 anos de banco, dentro do meu quarto chorando. Meu filho bateu na porta. Pai, eu disse, o que é? Preciso falar com o senhor. Agora eu não posso, mas eu preciso falar com o senhor. Meu filho tinha 14 anos de idade. Mas eu preciso falar com o senhor. Mas eu não posso, eu tenho uma poltroninha que o Cristiano fez para mim, sentar e chorar nela. Aí ele entrou, e eu estava sentado na minha poltrona chorando. Meu filho entrou, olhou para mim e disse, eu acredito no seu ministério. Eu tenho convicção que tem pessoas aqui esta manhã, que veio aqui exatamente para ouvir só esta palavra. Se eu fosse embora, se terminasse agora, do que eu ouvi ontem, eu ouvi hoje, eu sei que Deus tem muito mais para nós, mas esta palavra foi para mim. E eu quero convidar para vir aqui à frente, os Noé, que têm os projetos, e que estão sofrendo essas afrontas, e que a sua família é propriedade de Deus. Eu quero, como pastor presidente, profetizar que a tua família é propriedade de Deus. A sugestão foi do pastor Tarciano, mas eu creio que foi do Espírito de Deus em falar sobre a família. Você é um projeto de Deus, tua família é um projeto de Deus. E eu, esta noite, recebi isso como um projeto de Deus. Há algo diferente para nós nesta manhã. Renovação, restauração. Dirceu, restauração do nosso ministério, da nossa família, mas a restauração da nossa coragem para continuar e não desistir. Deus tem mais para nós. Levante sua mão e ore ao Senhor. Querido e eterno Pai, eu sei, Senhor, que a oração do teu filho já foi ouvida aí no céu, mas eu assentei no meu coração de mais uma vez, Senhor, expressar o nosso sentimento de gratidão, expressar o nosso sentimento de alegria, porque nós sabemos das lutas que passamos, mas o Senhor sempre tem uma palavra para renovar a nossa mente, para renovar o nosso coração, renovar o nosso ânimo, para nós continuarmos a jornada. Obrigado pela coragem dos seus filhos, obrigado por esta palavra do céu que veio para nós esta manhã. Obrigado, Senhor, porque como a Depar é um projeto seu, e eu sei o quanto foi difícil, mas a arca está aí, Senhor, e nós vamos continuar fazendo a tua obra para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Eu quero que você abrace ele. Diga, a tua arca vai servir para a tua família. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe. Obrigado por ser profeta. Aleluia. Eu quero que os companheiros voltem, tomem assento.